Mais uma vez, estamos aí com a pessoa de Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Ok. Vamos ouvir o que ele vai falar e a gente depois vai comentar isso de acordo com a Bíblia, tá bom? Pra gente vai ver o que vai dar. Mas não eu, é Cristo que vive em mim. Quanto mais não devemos nós dizer isso da Virgem Maria. Ou seja, tudo aquilo que você admira em Nossa Senhora. Você vê uma pessoa ali ajoelhada diante de uma imagem da Virgem Maria, você fica incomodado, né? Você fica pensando, mas devia estar lá no sacrário falando com Jesus, por que está aqui falando com Maria, né? Para com essa bobagem. A pessoa que está diante da Virgem Maria está diante de um reflexo da luz de Deus. São Luís diz, é mais fácil você separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar Maria de Jesus. Ok, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Isso aí é bíblico, está documentado. Ninguém questiona, discute isso. Agora, o padre falou que se você vê uma pessoa prostrada diante de uma imagem de Maria, você tem que entender que isso é normal. Aí já começa um problema. Sabemos que Maria, mãe de Jesus, ela já morreu, né? Então vamos começar por aí. Vamos na Bíblia. Primeiro por esse passo, que ela está morta. Estou aqui diante do livro da Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Vamos ler o 4 e o 5 para ficar uma coisa melhor, tá bom? Vamos ler juntos. Para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. No versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Isso aqui é a palavra de Deus dizendo que a pessoa que está morta, ela não pode ouvir, não pode falar, não pode fazer nada, né? E sabemos que as pessoas que serviram a Cristo estão num descanso até o grande dia, para Jesus ressuscitar todos em um só momento. Outra situação é que ele fala, né, ali a pessoa está adorando ali, porque quando você se prostra diante de alguém é uma adoração. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre adoração. Bom, estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 6, né? Vamos voltar aqui para o capítulo 4, que dá algo mais interessante. Olha só, a tentação de Jesus, o título. E aqui no capítulo 4, versículo 10, tem essa situação. Olha só, vamos ver se dá para a gente ler juntos. Peço um pouco de desculpa aos amigos, porque minha Bíblia anda com muitos estudos e termino riscando muito. Mas tudo bem. A palavra diz assim, ó. Vou ler o versículo 9 e o 10 para que vocês possam entender. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso aqui é o diabo pedindo para Jesus se prostrar diante dele. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Bom, é a Bíblia, né, que está falando isso. A Bíblia que está falando isso, que só a Deus que devemos dar adoração, só a Deus, culto, só a Deus, é o que está na Bíblia. Mas os irmãos católicos, irmãos não, é os católicos, né? Já vou explicar por quê. Os católicos, eles ensinam a hiperdulia. O que é hiperdulia? Essa palavra hiperdulia. Essa palavra significa culto especial a Maria, que eles dizem que é virgem. Mas a palavra também diz que Maria teve outros filhos, que Jesus teve irmãos, que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Essa hiperdulia significa alta veneração a uma pessoa. E uma pessoa que está morta. E a palavra de Deus também ela nos proíbe comunicação com os mortos. E a igreja ensina isso às pessoas.
o padre fala que é cristão, mas para ser considerado um cristão, é preciso você ter entregue a vida a Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos. E um dos mandamentos a gente vai para agora para o livro de João. Mas, pensando bem, vamos falar sobre oração primeiro. O que vocês católicos, padres, ensinam às pessoas é repetir várias vezes Ave Maria, 50 vezes Ave Maria, 30, 15, 10. Mas o que diz a palavra de Deus a respeito de oração? No livro de Mateus, no capítulo 6, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a eles a orar. E Jesus vai falar algo aqui no capítulo 6, versículo 7, olha o que Jesus diz. Ao contrário do que vocês ensinam, Jesus diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus diz que é para não usar de repetições. Vocês, padres, ensinam a repetir várias vezes. Aí no versículo 8, Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peça. Ou seja, mesmo que a gente não falasse, Deus já sabe, mas Ele quer que a gente tenha o que com Ele? Uma oração. O que é uma oração? É uma conversa. E os discípulos pedem para que Jesus ensine essa oração. E Jesus ensina. Jesus diz, olha... Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, né? Essa é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quem tem Jesus como mestre só faz esse tipo aqui de oração, nenhuma outra oração. Outra coisa interessante, padre, só existe na Bíblia, na palavra de Deus, Nosso Senhor. Não existe essa coisa de Nossa Senhora. Mais um detalhe aí, né? Mas vamos para mais, vamos estudar mais juntos. O Senhor falou que ia Jesus Cristo, lá na frente alguém vai cair ou vai desistir, vai deixar de amar a Jesus. Mas o que a Bíblia fala sobre ir a Jesus Cristo ou ir a Maria? Na Bíblia eu não encontrei nenhum versículo e nenhum livro que nos ensine a se dirigir a Maria. Mas eu encontrei no livro de Mateus, que a gente vai aqui novamente, no livro de Mateus, que é a palavra de Deus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus ele vai nos ensinar algo tremendo. Ele diz assim, vinde a mim. Ele não manda ir a Maria, ele não manda ir a João, a Pedro, a Marcos, a Paulo, a ninguém, a Francisco, a nenhuma outra pessoa. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto, mais uma vez o Senhor diz que a gente tem que passar por Maria, mas Jesus diz que tem que procurar Ele. Vinde a mim, Jesus diz. Então, ou Jesus está errado, ou o Senhor está errado. Como eu acredito em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele não pode errar, então só me resta acreditar que o Senhor está errado. O Senhor também falou que é cristão, né? O que é ser cristão? Cristão é ser discípulo de Jesus, fazer aquilo que Jesus manda, andar como Jesus andou. Aí você é considerado ser um cristão. Quando você entrega a vida a Jesus,
e passa a obedecer os seus mandamentos, os seus ensinos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos dar aqui vamos deixar aqui que é para a gente possa ler juntos. Talvez sua Bíblia esteja distante, ou de alguém que seja católico, ou alguém que acompanha o Senhor e vê o Senhor melhor do que Jesus. Mas diz assim, ó, livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus Cristo. Então, para alguém ser chamado cristão, tem que entregar a vida a Jesus Cristo, conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, como Jesus falou, examinar, né? Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Foi o que Jesus disse para os fariseus naquele tempo. Ele disse, porque elas testificam sobre mim. Mas ele disse uma coisa aos fariseus, judeus daquele tempo. Ele disse, portanto, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Ou seja, a palavra está aí e vocês não querem aceitar essa palavra. Continuam a adoração a Maria, que é um erro, né? Maria foi a mãe de Jesus, foi escolhida por Deus, foi visitada pelo anjo Gabriel, sim. Mas em momento algum, a própria Maria, ela disse que era santa. Ela disse que santo é o nome do Senhor, no livro de Lucas. E vocês não podem estar enganados, porque para ser padre é um estudo de 8 anos, né? Leva-se aí 1 ano só de introdução de conhecimento mínimo, vai mais uns 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e vocês chegam a estudar 12 horas, em alguns casos, a Bíblia, né? Quando estão fazendo esse curso, quando estão estudando sobre teologia, quando estão se formando, chega até ter estudos de 12 horas por dia, e eu acho que o senhor já passou por essas escrituras e já leu, que não há outro meio de se chegar a Deus por ninguém. O próprio Jesus, ele diz, já que eu estou aqui em João, eu vou colocar aqui onde Jesus fala isso, né? Que é lá no versículo que é muito conhecido. Tá aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus, ele diz, respondeu Jesus, né, para Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é por Maria que a gente vai chegar a Deus, não é por Paulo, não é por Pedro, Lucas, Mateus, Marcos, por ninguém, é só pelo nome de Jesus, entregando a vida a Ele. O Senhor fala que não é errado, quer dizer, o Senhor induz as pessoas a continuar adorando imagens. Primeiro que ali não é Maria, porque foi um pecador que fez a imagem, que não tem o rosto de Maria, que não é a própria Maria. Isso é induzir as pessoas ao erro. Vocês gostam de convencer que as pessoas que têm mãe e pai é como se fosse uma foto, mas aquela mulher que morreu, ela era mãe de Jesus, não mãe de ninguém. Ela não era senhora, porque só existe um Senhor, Jesus Cristo, que morreu na cruz, deu a vida por nós, que nos resgatou do pecado, porque estávamos mortos nos nossos pecados. Vamos chegar aqui um pouco para a Bíblia novamente, que eu gosto muito de falar sobre Deus, mas com as Escrituras na mão. Capítulo 8, versículo 44, vamos ver o que a Bíblia tem aqui para nós. Diz assim, vós sois do diabo, Jesus disse para os judeus, fariseus ali, né, que estavam as pessoas, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que Jesus disse isso com estes homens? Porque esses homens não queriam acreditar, eles já tinham visto Jesus fazendo milagre e eles estavam pensando em matar Jesus Cristo para dar um fim. Então Jesus vai e diz, ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, né? Jesus disse, olha, vocês querem satisfazer o desejo dele, ou seja, vocês estão querendo me matar. Interessante isso. Outra coisa interessante que
a gente vê nas Escrituras, no livro de Tiago, olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim, olha só a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada aqui, estou tentando ser o mais breve possível, mas é tanta coisa, né? Mas diz assim a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra é bem clara: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Do que adianta estudar 8 anos, ver que Jesus Cristo é o único caminho, e não entregar a vida a Jesus? A palavra também, ela vai nos levar a 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, que diz que Jesus, olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador, ou seja, intercessor, que intercede entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E aqui diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse está sendo um tempo oportuno na minha vida de falar a quem estiver vendo esse vídeo que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. Só através de Jesus é que você chega a Deus, amado. Eu vou tentar colocar mais uma situação aqui de um último livro, para que feche esse trabalho e que você veja, observe nas Escrituras o que Deus está falando contigo. Olha só, amados, em Atos, no capítulo 4, versículo 11 e 12, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E a palavra no versículo 12 diz assim, olha que maravilha: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Não há outro nome a não ser o de Jesus pelo qual possamos chegar a Deus e ser salvos. Então toma cuidado você, irmão, que está seguindo pessoas que estão com ensinamento que parece certo no momento, mas afinal leva caminhos de morte, morte eterna. Aqui no livro de Provérbios, sempre normalmente quando eu falo algo no vídeo, eu gosto de mostrar aonde está, porque isso é uma coisa que eu aprendi de Jesus Cristo, né? A gente tem que ser verdadeiro, da nossa boca tem que sair só verdade, e essas verdades tem que bater com as Escrituras. Capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Aqui no 16:25, a palavra vai falar a mesma coisa, ó. Capítulo 16 de Provérbios, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Parece direito, mas o final das pessoas que seguem imagens e que não entregam a vida ao Senhor Jesus Cristo, e que ficam repetindo orações que Ele não mandou, e que ficam andando atrás de imagens, de bonecos, que falam com estas imagens e desobedecem à voz de Deus, o final é esse: caminhos de morte, e se afastar da verdadeira luz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único caminho correto é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas lembre-se o que está escrito lá em João 1,12. Você tem que entregar a vida a Jesus, crer nele e ser guiado pelas Escrituras. Aí você chega a Deus. Bom, eu sou do canal Tudo Sobre um Cristão. Desde que Deus me separou e tem me mostrado pelo Espírito Santo as Escrituras e me ensinado, eu tenho passado às pessoas. Que possa chegar até você, que você encontre também esse Deus que me libertou das garras da morte, porque eu era um pecador afastado do nome de Jesus Cristo e não estava debaixo da proteção do seu nome.